Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso aí sobre parágrafo, vamos fazer uma breve recapitulada, né? A gente começou sobre o parágrafo, né? Falamos sobre o parágrafo. Esse foi o primeiro vídeo, né? No segundo nós falamos sobre a extensão do parágrafo. No terceiro vídeo falamos sobre aplicação ao texto. No quarto vídeo nós falamos sobre a organização do parágrafo. No quinto vídeo nós falamos sobre raciocínio dedutivo. No sexto vídeo falamos sobre raciocínio indutivo. No sétimo vídeo, parágrafo com conclusão. Oitavo vídeo, qualidades do parágrafo. O nono vídeo, que foi o último vídeo, foi coerência, certo? Hoje nós vamos falar sobre coesão. Beleza, pessoal? Vamos falar sobre coesão. Então, vamos lá. O que é coesão dentro de um texto? Vamos lá. A coesão, ela relaciona-se com a coerência, ponto final. Esse relacionamento é obtido pela coesão lexical, ou seja, pelas relações de sinônimos ou quase sinônimos, hiperonônimos, hipônimos, nomes genérico e forma elididas, ponto final. É de importância também a coesão gramatical, pessoal, conseguida a partir do emprego conveniente de expressão ou elementos de coesão, isto é, advérbio e locuções adverbiais, adjetivos, pronome, substantivo e adjetivo, pronomes pessoal, de terceira pessoa e palavras denotativas, elipse e numerais, ponto final. São expressões que, abre aspas, arredonda, fecha aspas, o discurso e tornam as frases, as orações e os períodos mais agradáveis e compreensíveis, ponto final. Mas de uma importância para a coesão são as conjunções coordenadas, subordinadas e as locuções conjuntivas e as prepositivas que, ao unir a oração, criam uma relação entre elas, ponto final. São chamadas de elementos relacionais, ponto. Assim, podem se estabelecer diferentes relações entre duas ou mais orações, dependendo do uso desses elementos, ponto final. Atenção! Do autor deve estar voltada para os encontros que se dão no final de um período ou de um parágrafo e início do outro, ponto final. O bom encadeamento gera coesão lexical, coesão textual ou textualidade e evita que a redação tenha palavras, abre aspas, soltas, fecha aspas, com uma parte do texto não relacionado com a outra, ponto final. Veja um exemplo sem coesão, vamos lá. Uma pesquisa inédita do IBOP, feita com médicos associados à Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, revelou que em 2009 foram realizadas 443.143 cirurgias estéticas no país. Quase uma por minuto, ponto final. Só nos Estados Unidos se faz mais do que isso, ponto. Entretanto, os homens representam 18% desse total, ponto final. O calcanhar de Aquiles masculino parece ser as plásticas caídas, embora a intervenção para levantá-las seja mais procurada entre os homens, ponto final. Agora vamos para a explicação. A falta de coesão no texto, pelo mau uso das conjunções, observe que a conjunção, entretanto, iniciando o terceiro período, é adversativa, indica oposição, ponto final. E não há oposição
entre serem realizadas aquelas cirurgias estéticas e os homens serem 18% desse total, ponto final. No período seguinte, há uma conjunção, embora concessiva, que indica uma ideia de contrariedade anterior, vírgula, sem, no entanto, impedir ou modificar sua realização, vírgula, o que não é o caso da segunda oração do último período, ponto final. Ambas as conjunções são dispensáveis nesse texto, vírgula, pois o torna sem coesão e incoerente, ponto final. Falamos aqui sobre coesão, né? Agora vamos fazer uma simples, deixa eu ver quantos minutos já foi aqui, foi 5 minutos, 5 minutos. A gente sabe que todo parágrafo ele precisa de qualidade, né? Raciocínio dedutivo. A primeira qualidade do parágrafo chama-se unidade, né? Vamos fazer uma retrospectiva. O que vem a ser unidade? É o texto ele não fugir do tema, né? Por exemplo, a banca, o Enem, o exame, um concurso propõe um tema para você. Você não pode fugir desse tema, você não pode tangenciar. E isso aí é a unidade. Logo depois vem o que? A coerência. O que vem a ser a coerência? A coerência é você enumerar sequência lógica, né? Começar, ou você vem de um raciocínio dedutivo que sai da generalidade para o específico e respeita o passo a passo, ou faz o contrário, que é um raciocínio indutivo, você sai do específico para a generalidade. Então isso é coerência. Coesão, quantos minutos? 7 minutos, está quase estourando o tempo. Coesão, o que vem a ser a coesão? A coesão é você respeitar a gramática lexical, ou seja, pelas relações de sinônimos ou quase sinônimos, que é o hiperônimos, hiponônimos. E a coesão gramatical também é muito importante, porque a partir dela surge o que? Coesão adverbial, locuções adverbiais, isso é muito importante, adjetivo, pronomes, substantivo, adjetivo, pronomes pessoais, terceira pessoa e palavras denotativas, elipses e numerais, ponto final. Nós vamos parar por aqui, o vídeo já está grande, a intenção nossa aqui é ter no máximo 6 minutos. Valeu, um abraço, tchau!